O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregou, e perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fossem soltos. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, e conheceis a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim compilou o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejamos apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém, irmão? Eterno Deus e Pai que está nos céus, louvado, engrandecido e exaltado o teu nome para todo sempre. Me aviva nessa hora e me purifica, Deus, e me enche da tua graça, da tua presença. Eu sei que não sei nada diante do Senhor, mas é pela tua graça e pela tua infinita misericórdia que estou aqui. Aviva a tua igreja, ó Deus, derrama o teu Espírito em cada uma vida que estamos aqui presentes, ó Deus, porque nós nenhum aqui somos sábios, nós estamos aqui para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Então me aviva nesta hora e me dá paz no meu coração, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui falando sobre esse coxo, que Pedro e João, ao subir ao templo da porta da igreja Formosa, né, aquele homem ficar sentado ali há cerca de 40 anos, pedindo esmolas a todos os que passavam, né? E nós vimos aqui para começar, e Pedro e João subiam juntos ao plano da hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir-lhe esmola aos que passavam. Então aquele homem era trazido por alguém e ficava, e era conhecido de todo o povo que ia ali para o templo de Salomão, ali para ouvir a palavra de Deus. Então, quando Pedro e João passavam ali, aquele homem fixou os olhos nele e pediu uma esmola para eles. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, olhando para ele, disse: olha para nós. Então, com certeza, aquele homem estava esperando receber grande dádiva, alguma coisa do Senhor. Mas o que Pedro e João tinham naquele momento, que era a palavra de Deus, que era a salvação daquela vida, era mais do que todas as coisas. Aí Pedro disse para ele: ó, não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, imediatamente, aquele homem levantou. Então, ali, irmão, contou pela fé de Pedro e João, mas aquele homem também, quando ouviu essa palavra, ele teve fé. Porque, com certeza, se ele não tivesse fé, nada disso adiantaria, né? E aquela oração de Pedro tinha sido uma oração morta. Mas aquele acreditou no poder de Deus. Então, aquele povo, irmão, ficaram todo mundo atônito quando viu aquele homem entrar na igreja, o qual, 40 anos sentado ali, direto a pedir esmola, e ver aquele homem andar sentado, pulando, glorificando e dando graça a Deus. Então, todo mundo ficou atônito para ele. E começou a fixar os olhos em Pedro e a João, mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro, que revela que o poder não foi dele, que ele procurou para aquele povo. Por quê? Vós olhar tanto assim para nós, como se de nós tivesse saído alguma virtude, né? Então, às vezes, o povo tem essa maneira de ver alguém fazer alguma coisa e fica ligado naquela coisa, sem esquecer que Deus é o Deus poderoso, que está acima de todas as coisas. Então, nós vemos que este Pedro foi aquele mesmo Pedro que ele negou a Jesus ali
quando Jesus estava para ser crucificado. Mas nós sabemos, irmão, que todo homem e mulher tem seus momentos de fraqueza. Mas, graças a Deus, que tem seu tempo também de refrigério, de se afirmar na presença de Deus. Então, Jesus sabia, né, que Pedro era um homem digno, um homem de responsabilidade, um homem de fé, e que aquilo foi um momento de fraqueza dele, que a gente vê que quando Jesus foi morto, que foi já apresentar aos seus discípulos, já na hora dele subir, ressuscitar, ele chama Pedro em João, no capítulo 21, 17 a seguir, aí vai procurar: Pedro, tu me amas? Aí ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz: apacenta os meus cordeiros. Aí pela segunda vez ele diz: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele diz: apacenta minhas ovelhas. Se você observar, Jesus, quando ele queria partir, entregando o cargo na mão de Pedro, ele deu a tarefa, foi: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez ele procura: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu, porque já era a terceira vez que Jesus procurava para ele. Ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então isso aí, irmão, já foi um chamado do Senhor para entregar a responsabilidade a Pedro, para ele poder sair para pegar o Evangelho. Porque nós vemos que no livro de Atos, no qual está focado essas lições, que são 13 lições, está todo baseado no livro de Atos. E as pessoas vão ver que o sofrimento daquelas pessoas que seguiam, que falavam do amor de Jesus, que era proibido. Nós sabíamos que mataram Jesus porque não queria que ele fosse rei, por causa da palavra de Deus. E também era proibido, lá, por aqueles fariseus judeus, que a palavra de Deus também fosse pegada ali em Jerusalém, em Samaria, em toda aquela região. Mas os homens cheios do Espírito Santo de Deus, como era Pedro, João, ele não se temia. Porque a gente vai ver mais adiante que esses homens foram presos, mas não negou a palavra de Deus. E a gente também, irmão, que estamos aqui, não podemos negar a palavra de Deus e sempre pregar o amor daquele que vive e reina para todo sempre. Então, irmão, aqui, nesse livro que a gente tem uma parte interessante que eu falo aos irmãos, que tem aqui umas partes bíblicas que fala assim para segunda-feira, para terça, e que a partir de amanhã, cada dia, os irmãos abram aqui e vê o versículo que está escrito e meditam para ver aquilo que Deus tem para falar em seu coração. Na segunda-feira, 1 Coríntios 1, 23, 35, que é a necessidade da pregação. Terça-feira, Marcos 16, 15, chamado para pregar, que é aquela parte que ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? É o ide do Senhor. Na quarta-feira, Lucas 4,18, que é ungido para pregar. Quinta, Atos 4,16, pregando a Cristo. Sexta, Atos 4,19, um chamado ao arrependimento. E sábado, Atos 4,25, a ênfase da promessa abrâmica. Então, que vocês leiam, irmão, cada dia, e leia com atenção e medite, de acordo com que Deus vai dar a interpretação para vocês, do que é que o Espírito Santo de Deus quer falar aqui. Então, nessa hora, irmão, eu vou convocar. A gente tem que fazer as coisas de Deus bonito, da melhor forma para o Senhor. Então, eu estou com um problema com esse óculos, que esse óculos não é tão velho, custou muito caro, mas como eu trabalho no pesado, eu acho que está muito empoeirado. Eu peguei alguma coisa e parece que está funcionando. Não sei, que na hora que passei, parece que 50% da visualidade foi embora. Então, pegando, eu não tive condição de pegar essa revistinha que já está miudinha, para estar lendo. Já a Bíblia, que é uma letra gigante, é maior, eu tenho condições. Mas eu vou pedir ao pastor Antônio que venha até aqui à frente para ler aqui os comentários. Ou a oração, um dos dois. Amém, glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a Igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz. Amém. O irmão já fez a leitura da palavra. O título da lição de hoje
Esses tópicos que o irmão deu, na verdade, ele não é para ser começado a ser lido a partir de segunda-feira, não. Era para você ter, já, quem não leu, era para ter começado já na segunda-feira, para quando chegar na conclusão, no domingo de hoje, você já está afiado e sabendo o que é a lição, o que o Senhor está falando. Viu? Só retificando o que ele falou. Então, essa lição é para ser feita antes. Eu estudo todo dia, tipo devocional. Você vai fazer todo dia ali, você vai ler os tópicos do que é essa lição em si, o apanhado geral, de quão rico é esse assunto, que você vai ali, vai se alimentando e você vai aprendendo. Então, aqui, como o irmão já falou, e da instrução, então isso aqui não é nem necessário eu entrar, porque isso aqui é para a particularidade nossa, né? Cada um aluno. Mas essa lição de hoje é uma lição muito interessante, porque como o título do trimestre é A Igreja em Jerusalém, né? Doutrina, Comunhão e Fé, a base do crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, a gente já sabe que é um apanhado de tudo que é que uma igreja local, que é que uma igreja ela precisa, né, ter as características para que a gente possa ser chamado verdadeiramente uma igreja. E hoje, a gente já viu, né, na semana passada, nós vimos o nascimento da igreja, nós vimos o Pentecostes, já vimos o derramamento do Pentecostes, que nada é tipo assim, desconhecido para nós. E hoje, mais uma vez, o Senhor vem nos acrescentando com essa obra acerca de uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, o título geral o objetivo geral dessa lição, ela a palavra-chave é pregação. A palavra-chave aqui ela é pregação. Então, a lição, o objetivo geral é ver de como a gente precisa estar alinhado na palavra de Deus para poder pregar. Porque nós não fomos chamados simplesmente para poder a gente aceitar Jesus e viver uma vida regalada aqui na terra. Paulo diz, porque quem assim é, se aguardarmos em Cristo somente nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. O objetivo principal é o nosso futuro, que é a nossa eternidade com Cristo. Amém? Então, a pregação do Evangelho é uma marca de uma igreja fiel às Escrituras. Então, se uma igreja que ela não evangeliza, que ela não prega o Evangelho, ela não é igreja. Ela não pode ser chamada como corpo de Cristo, como uma instituição que proclama a Cristo, se ela não tem evangelização. Se ela não se preocupa com as almas. Porque uma hora eu estou com uma enfermidade, com alguns sintomas, eu vejo alguém queixando dos mesmos sintomas, eu vou... Isso irmão, não adianta, por mais que a gente não se automedique, nem ensine, a gente vai dizer, não, eu tomei tal remédio, eu estava com o mesmo sintoma e tomei tal remédio. Então, a mesma coisa, eu estava com... O meu entendimento em Cristo, a minha libertação em Cristo, eu vou evangelizar, eu vou pregar. Não é sobre a minha vida, mas sobre a vida de Cristo, o que Ele fez por mim e o que Ele veio para fazer em prol. Então, o marco desta lição é a pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Então, o objetivo é a pregação do Evangelho de Cristo, né? Da igreja de Jerusalém, os apóstolos já proclamavam com muita ousadia e poder no Espírito Santo. Essa lição ela mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus, uma igreja verdadeira que valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus como centro de tudo. Ela ensina que é por meio da pregação que é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Amém? Além disso, uma igreja bíblica, ela prega no Espírito Santo. Ela não vai pregar dela mesma, do conhecimento dela, do achismo dela. Esse poder só é dado, essa capacidade só nos é dada a partir do momento em que nós somos revestidos do Espírito Santo, que a gente já viu no início da lição, e tem aí na mão de vocês a questão do cumprimento da palavra de Deus, da profecia, lá em Joel, do derramamento do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o crente, aceitei Jesus e aí vou sair por aí pregando, já estou apta? Não. Tá, todo momento de conversão, todo momento de preparação, de leitura bíblica, de renúncia, para que você pode ter autoridade, para que você possa ter essa eficácia de falar do Evangelho de Cristo, porque você vai falar de Cristo, daquilo que você tem experimentado como Senhor e Salvador de sua vida e mostrar Ele para o mundo. Amém? Então, não é dado de qualquer forma, só vem esse poder, essa autoridade, e foi isso que Pedro fez. A gente vai ver logo mais lá na frente. A mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Por fim, uma igreja bíblica, ela traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Olha, ela anuncia que há um futuro de refrigério, uma renovação na presença do Senhor. Amém? Então, como eu já falei, olha, aqui não é pregação.
Aqui é uma escola bíblica. E não existe aprendizado sem que os alunos participem da lição. Sem que os alunos participem da aula. Então, o que a gente faz? Assim que a gente cresce no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, durante a lição, eu vou pedir a algumas pessoas que estejam lendo. Porque ensino é isso, irmão. Não tem como, não é fazer pergunta, não é tipo, para poder confrontar, para poder levar para você se você conhece ou não, mas é para poder fazer você fixar aquilo que você leu, aquilo que você estudou durante a semana. Porque se você não for estimulado, se eu não pedir vocês para estarem lendo, se eu não fazer perguntas, quando eu faço pergunta, não é pergunta no sentido de que, para ver se vou testar o conhecimento, para ver se aprendeu, não é isso não. É para simplesmente trazer vocês a reforçar aquilo que já está aqui dentro. Que se a gente não exercitar, o aprendizado não tem. Se eu pegar eu tenho uma informação aqui. Se uma pregação, uma ministração, eu tenho uma informação aqui é a escola bíblica. Você tem informação aqui, se você em casa não revisar, se você não vai ter aprendizado, você vai ter informação. Mas se você não fazer isso uma constante em sua vida, você não vai ter aprendizado, porque o aprendizado ele se dá verdadeiramente quando eu passo a exercitar aquilo. Amém? E não tem como eu exercitar se o conhecimento veio uma vez, mas aí uma vez eu tenho que colocar também. Por isso, essa necessidade, às vezes, o professor, o pedagogo, ele está questionando os alunos, está pedindo para ler, ele está fazendo uma pergunta para poder estar estimulando o aprendizado, o conhecimento do aluno. Amém? Então, vamos lá, no primeiro tópico. O que tem aí no primeiro tópico da revista? A igreja que prega as Escrituras. Quem pode ler para mim esse primeiro tópico? Sem vergonha. Se também não puder, ficarem com vergonha, não tem problema que eu leio, que eu já vi que eu não tenho problema comigo de falar, né? Então, mas é para que vocês também falem, porque quando a gente ouve, a gente se ouve, a gente também aprende. Não? Não é possível, pastora Rosa, pastor Rivaldo? Vamos lá. Também uma conexão com Salmos 22, de 1 a 31, e a Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, Atos 3:3. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Amém? Amém. Está vendo aí? Não, é só até aí, o primeiro tópico. Obrigada. Esse primeiro parágrafo aí do primeiro tópico. Então, a gente viu aí, irmão, que a igreja, né? Uma igreja que prega as Escrituras. Então, as Escrituras, elas revelam a Deus. Então, ou seja, uma igreja, ela precisa ter, na pregação do Evangelho, quando você vai ministrar, quando você vai pregar, evangelizar alguém, você precisa revelar, essa sua mensagem, ela tem que estar revelando a Deus, porque a Bíblia, ela faz isso. Ela revela, de Gênesis a Apocalipse, ela revela a Deus. Então, ela revela, primeiro a gente vê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Tudo que foi, a gente vê lá Deus, a presença de Deus, o soberanio do Senhor ali é presente em todas as coisas, na criação do mundo. Então, uma igreja local, uma igreja bíblica, biblicamente falando, ela tem que ser uma igreja que ela revela a Deus através das Escrituras. Né? Que ela prega as Escrituras na íntegra, veraz como ela é, sem acrescentar, sem tirar. Não precisa de muitos, é só você entender o plano da salvação. Você aceitou Jesus, você passa a buscar essa mensagem, você passa a crescer em graça, e você, com seu coração ardente, você começa a falar do que está aqui, sem tirar nem botar. Amém? Então, as Escrituras, ela revela a Deus. Já vê que uma das principais características da Escritura é uma pregação que não revela a Deus. Está fora da nossa cogitação. E os tópicos que o irmão leu, dando aí, é o que vocês já têm na revista de vocês, que depois, para vocês, durante o estudo de vocês, cada dia que vocês vão lendo, vocês vão pegando essas referências e vai lendo, porque a Bíblia explica a própria
Bíblia. Então, todas essas referências que ela dá aqui é para vocês entenderem que há uma correlação. Não tem nada solto no Gênesis, não tem nada solto lá no Êxodo, no Deuteronômio, que não venha se complementar no Novo Testamento. Então, é por isso que ele está dando aqui, para que vocês entendam e saibam que a referência está aqui. A Bíblia explicando a própria Bíblia, que é tudo que o autor está falando aqui, ele está tendo respaldo, está mostrando que tem respaldo na palavra de Deus, como ele fala aqui. As Escrituras revelam a Deus, e aqui ele aponta, né, como o irmão leu. Deuteronômio está aqui, né, está tudo aqui falando, dando uma prova para vocês, provando de que a Bíblia revela a Deus, as Escrituras revelam a Deus, amém? As Escrituras testemunham de Jesus. O segundo tópico, quem pode ler? É pequenininho, você vê que é pequenininho. Porque quando Aleluia, glória a Deus. Está vendo aí o que eu acabei de falar? O cumprimento, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, ou seja, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Então, as Escrituras eram testemunha de Jesus. Então, uma função da igreja local é essa, pregar a palavra, né? Porque a palavra ela testemunha de Cristo. E foi isso que Pedro fez. Pedro, quando ele fala lá, Cristo é o centro. Ele tinha a pregação, ela tem que ser centrada em Cristo. Não é no homem, não é em mim, não é na minha vida, não é no meu achismo. A pregação ela tem que ser centrada em Cristo. E Pedro demonstrou isso. Ele diz que Jesus é o centro da Bíblia. Esta era também uma compreensão do apóstolo Pedro, segundo as suas palavras. Os profetas anunciaram quando ele fala, né? Está aqui, ó, o que estava lá, né? Os profetas já anunciavam, já aprontavam para Cristo. Ele fazendo, quando ele diz aqui, é uma invocação, ele estava tipo assim, epa, presta atenção aqui, sabe? É mais ou menos assim, olha, estejam aí atentos às Escrituras, vocês leem as Escrituras, vocês conhecem as leis dos profetas, no entanto, vocês estão ainda atônitos, Jesus já veio, já foi crucificado, já desceu, já derramou o poder, já está aqui, já está curando, e vocês ainda estão aí cocheando entre dois pensamentos, e ele fazia essa invocação de chamar para a realidade, dizer, muitos estavam ainda contristados, porque tinha muitos que ainda não entendiam porque Jesus sofreu, porque Jesus morreu, né? Não conseguia ainda ver pelos olhos da fé o Cristo ressurreto, ressuscitado para a glória de Deus Pai, cheio de poder e virtude, distribuindo aos seus discípulos. E aí muitos estavam ainda contristados, mas Pedro ele fazia essa invocação para mostrar para os irmãos naquela época, os novos crentes ali, de que esse Jesus, né? Que esse Jesus que a Bíblia dizia que ele tinha que sofrer, que ele ia sofrer, que ele ia padecer por amor a nós. Então ele estava dizendo ali, tudo isso que Jesus passou, sofreu, né? Foi caluniado, foi rejeitado, foi traído, já estava lá desde a fundação, já estava lá nas Escrituras. Então, ele fazia esta invocação, chamando o povo a refletir, a ter mais um olhar clínico, um olhar mais minucioso para a palavra, e entender de que Jesus não foi nada do que não havia já profetizado pelos profetas, que havia de que o Cristo havia de padecer. Amém? Vamos lá, então, saber. Voltando, só para a gente ir. As Escrituras, a Escritura ela revela a Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Porque ela revela a Deus, porque ela é a testemunha de Cristo. Amém? As Escrituras confrontam o pecado, essa parte que a gente não gosta, mas louvado é necessário. Então, vamos lá. As Escrituras confrontam o pecado. Quem pode? Eita, Jeová, essa parte que a gente não gosta, né? Mas a pregação da palavra também, as Escrituras, ela não é só oba-oba o tempo todo, não é só receber, né?
vai ter uma vida, né? Venha cá que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não. A principal mensagem do Evangelho é justamente confrontar o pecado. Levar o homem a refletir, levar nós, quanto seres humanos pecadores que somos, refletir no nosso pecado, refletir naquilo que a gente... Porque, como a irmã acabou de ler aqui, ó, arrependei-vos, né? A palavra é metanoio. Ela é traduzida como arrependei-vos. Esta palavra, além de conhecido, além de já conhecido, o sentido é arrependimento, significa também uma mudança. Ou seja, quando Jesus fala lá, João fala lá, né? João vem chamando raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, quando ele fala esse fruto digno de arrependimento, o arrependimento que não é tipo fruto digno, né? Eu dizer que eu estou aqui na casa de Deus fazendo a obra de Deus, lavando, limpando, pregando, cantando, não, e até ministrando, não. Mas o fruto, esse fruto tem que estar aqui na minha vida. É uma mudança. Que ele fala que a Bíblia, a Escritura, ela confronta com o pecado. Essa parte que a gente não gosta. Mas louvado seja Deus porque Ele nos confronta. Ele nos confronta porque Ele nos ama. Porque no dia que o Senhor parar de nos corrigir, no dia, irmãos, que vocês pararem, que nós pararmos de ouvir uma mensagem dizendo arrependei-vos, ó, ainda no meio de vós assim, ainda pode ter certeza que o Senhor desistiu de nós. Porque o Senhor, a palavra diz, tá? Quando a gente começa a achar que está tudo, eu estou bem, a gente está indo de fora a palavra. As minhas escolhas estão indo de fora com a palavra e eu estou dizendo que eu estou em Deus. Não está, irmão. E às vezes tem motivo de que o Senhor simplesmente, aqui a gente vê, é bíblico. O próprio Deus, ele entrega o povo de Israel à vaidade do seu próprio coração. Aí é por isso que muitas vezes o povo vai de mal a pior e achando que Deus está se agradando disso. No momento em que você não está conseguindo mais entender uma palavra, ela não está te confrontando, não está te confrontando com o teu pecado, começa a se analisar diretamente e ver o que está acontecendo, porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele corrige a todos quanto Ele ama e toma por filho. Então, as Escrituras, ela confronta. Não há como uma igreja local ser uma igreja que prega Jesus, uma igreja que evangeliza, ser uma igreja que está servindo a Deus e não ser confrontada com o pecado. Está tudo muito bom e a gente está andando, levando a nossa vida do jeito que a gente quer. Né? Ninguém manda, não tenho satisfação a dar a ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e eu vou levando a minha vida do jeito que eu quero, não. Sem ser confrontado com a palavra, não pode. Não tem aqui. Primeiro que a Bíblia está aqui, segundo que os nossos líderes, nosso pastor é responsável de estar nos chamando a isso também. Não pode nos deixar de qualquer jeito, não. Então, quando nos chamar a correção, vamos agradecer ao Senhor e procurar realmente rever a nossa vida, o nosso conserto, e entender e procurar examinar a nossa vida de acordo com essa palavra. Porque uma pregação, irmão, mas se tu está o tempo todo só pregando bonança, só pregando, não é de Deus, não te leva a confrontar com o pecado, não. Então, uma igreja local, uma igreja bíblica, ela leva a confrontar com o pecado. Amém? E é o quê? Mudança de vida, é mudança de caráter. A gente vai ver depois lá, Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que enganava não engane mais, aquele que quer dar um jeitinho aqui. Tem uma coisa terrível no meio de nós, servos de Deus, que a gente precisa aprender a entender o que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, que a gente tem mania de querer levar vantagem em tudo e dizer que é bênção de Deus. Deus não compactua com isso. Então, ou seja, se eu quero sempre levar um jeitinho aqui, eu tenho que procurar rever os meus conceitos e mudar essa minha atitude, esse meu jeito de querer levar vantagem em tudo, porque nem sempre a gente vai levar vantagem, irmão. É renúncia, é perda. O reino dos céus é conquistado à força, e não é na força do braço, não é na força da minha luta contra a minha carne, contra a minha vontade. Eu resistir àquilo que está à minha vontade, porque é tudo assim a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso egoísmo, e que a gente precisa abrir mão. Por isso que a pregação do Evangelho, das Escrituras, ela nos leva a confrontar com nós mesmos, com o pecado, e aí tem que ter uma mudança real em nossas vidas. A gente vê que tem pessoas tipo, rapaz, o testemunho daquela pessoa falava, né? Roubava, traficava, mas agora tem uma mudança, é uma nova criatura, faz tudo. Já você vê os frutos. Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis, não é pelo seu trabalho, não é pelo seu esforço, mas é pelos frutos. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito sendo manifesto através da minha vida. Essa mudança de caráter, esse confronto do pecado que eu tive, eu começo a me esforçar para rever os meus conceitos e começar a me esforçar para fazer parte desse reino, no sentido de renunciar, no sentido de... Poxa, Clemilda mentia. Você está vendo que Clemilda não está mais, né, mentindo?
Poxa, Clemilda, via como era que Clemilda andava uma vida toda desgovernada, toda achando, mas agora você vê como ela está diferente. Tem alguma coisa diferente. Amém, Jesus. Tem alguma coisa diferente, né? Não tá, não, que imagina, tinha um caso, né? Extraconjugal, não tem mais não, já abandonou, não, a irmã agora está. Essa é a mudança de hábito. As palavras, que é o principal, a minha maneira de falar. Né? Porque um crente em Jesus, crente qualquer um é, irmão. Todo mundo é crente. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, mas cristão não é todo mundo. Cristão significa partícula. Quando os discípulos eles foram reconhecidos como cristãos, era porque eles foram, a atitude deles testemunhava Cristo, lembrava Cristo. Então eles foram, porque Cristo significa pequenas partículas de Cristo, pedacinho de Cristo dentro de mim, dentro de você. Olha que glória. Então esse é o fruto do Espírito que tem que haver nas nossas vidas, porque aqui é a fé, o domínio próprio, a minha natureza impetuosa, que só Jesus tenha misericórdia, né? O meu caráter, se era um caráter duvidoso, um caráter mentiroso, eu tenho que passar a falar a verdade pela palavra. É isso? Se eu adulterava, não vou adulterar mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Porque tem que haver aí, os frutos vêm, ó. A fé, a mansidão, o domínio próprio, o amor, longanimidade, bondade, fidelidade, que tudo isso é caráter de Cristo. E que o fruto, o Espírito Santo vem e trabalha em nós, a gente começa a produzir esses frutos. Essa mudança de caráter começa a vir, essa virtude em nossas vidas. Por isso que Jesus disse, pelo fruto vos conhecereis. Mas não é o fruto, não. O fruto é, porque, como a gente já vê, está escrito na palavra, pode, né? Uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Não pode. Então, se eu estou em Cristo, as minhas atitudes têm que ser como as de Cristo, não é isso? Então, Pedro, ele proclama o testemunho de Pedro. Eu vou só dar uma lida aqui só para acrescentar. O testemunho de Pedro proclama Jesus como servo. Né? Uma igreja bíblica fundamentada, a sua pregação tem que ser fundamentada nas Escrituras e tem que revelar Deus e testemunham Cristo. Uma igreja propriamente dita, ela precisa você... o que é isso? Veja só o que vocês estão aprendendo aqui. A identificar uma igreja real. Uma igreja fundamentada... A gente faz muitas visitas, né? A gente até conhece algumas igrejas, que glória a Deus, porque o corpo de Cristo é grande, tem partícula de Cristo em todo lugar. Mas a gente vai entender se aquela igreja é uma igreja verdadeiramente bíblica. Se ela, de repente, você vai daqui, Deus dá a graça de você ir daqui para uma outra cidade. Deus leva você com um propósito para uma outra cidade, um povoadozinho. E aí você vai visitar aquela igreja, você vai congregar, você vai conhecer. Como é que eu vou conhecer, irmã Clemilda? Uma igreja que realmente é uma igreja em que prega Jesus. Então, ela precisa ter isso. Olha aí, a lição está no dada. Volte, leia, releia, mastigue, coma, irmãos. Ela está aqui, ó, a igreja bíblica, ela é fundamentada na pregação das Escrituras, que revelam Deus e testemunham Cristo. Amém? Esse é um primeiro tópico para a gente reconhecer. Então, a grande atenção gerada pelo milagre dá a Pedro a oportunidade de explicar que é o poder de Jesus que curou o homem. O que se segue é um sumário da sua explicação do acontecimento maravilhoso e da sua proclamação do Evangelho, o qual focaliza a centralidade da cruz. Como o sermão no dia do Pentecostes, este segundo sermão, no versículo 12 e 26, tem sua base no querigma cristão, Que seja, neste sermão, Pedro também fala sobre a segunda vinda de Cristo e a bênção associada como acontecimento. A cura foi feita simplesmente em nome de Jesus. O enfermo imediatamente fica forte sobre os seus pés e tornozelos, e cada pessoa que ele dá um pulo, a cada passo que ele dá um pulo de alegria, a cada passo que ele dá um pulo de alegria e pueril, o homem se agarra a Pedro e a João. O seu comportamento atrai uma multidão de pessoas e ele diz que Pedro e João são responsáveis pela cura. As pessoas se ajuntam no alpendre de Salomão, ou seja, na varanda de Salomão, situado ao longo
do lado oriental do templo. Ou seja, a admiração daquelas pessoas ao ver Pedro resolver aquele milagre, o homem o quê? O homem recebeu o milagre. Foi Pedro e João que fez. Oh, glória! Saiu dele, saiu virtude. O homem se apega. Não é assim? Quando alguém nos apresenta Jesus, quando a gente essa graça maravilhosa, a gente não se apega sempre àquele que a pessoa que ali nos apresentou, que nos ajudou, que nos esforçou, e a gente quer estar juntinho daquela pessoa porque a gente quer aprender de Jesus. Então, essa é a importância da escola bíblica, essa é a importância de nós estarmos aqui aprendendo no Senhor, porque vocês têm essa responsabilidade de pregação, de poder, não está sobre o pastor da igreja, sobre a liderança da igreja, não. Está sobre cada um que recebe Jesus como Senhor de sua vida. Porque esse poder não vem do pastor. Esse poder não vem do líder. Ele simplesmente é a pessoa que se preparou, Deus chamou, e o capacitou, e ele se aperfeiçoou para estar direcionando esse povo, para estar conduzindo esse povo. Mas ele não é o centro, a fonte do todo poder. Todo poder quem tem é Jesus. Então, todo o poder da graça, esse poder está sobre cada um de nós. Não é para quando tiver um enfermo, não é para quando tiver um coxo, não é para quando tiver um endemoniado. Claro que é bom a gente buscar reforço, é bom. Mas se você ligar para não ter, você se acovardar e não ir, não. Vá. É sempre bom andar de dois, né? Porque a gente vê aqui, vamos seguir as escrituras, que nas escrituras ninguém ia sozinho, não. Ia sempre de dois. Não é isso? Porque enquanto um estava ali, o outro estava na intercessão, ajuda é importante. Vamos observar para os princípios bíblicos. Na Bíblia, a gente não vai ver ninguém indo sozinho fazer a obra. Mas isso não significa que Deus lhe guarde na sua casa, na sua vizinhança, no seu lar. Tem alguém que está numa situação dessa, aí você liga a minha irmã, olha, está tendo uma situação aqui na qual eu estou sendo incomodada, eu preciso ir lá, ou alguém está me pedindo socorro. Tem como o pastor, tem como a pastora Rosa, alguém vir aqui? Não, poxa, todo mundo está ocupado. Mas vá. Então, irmão, interceda por mim daí. Só manda uma mensagem, intercede aí por mim, porque eu vou lá. Vai por quê? Porque o poder está no nome do Senhor Jesus. E você tem a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus para fazer esta obra e maior ainda. Que isso foi o que Jesus falou aos discípulos, né? Se vós creres, né? Farão as mesmas obras que eu faço e maiores farão, porque eu já vou para o Pai, ó. Eu ensinei vocês, já estou indo, já fui. Vou esperar vocês lá, né? Vou só de lá estar observando. Mas vocês estão aqui para testemunhar daquilo que recebeu, daquilo que eu dei, daquilo que aprendeu. Não vai poder no grande dia, eu não sabia. Ah, Senhor, mas eu não sabia. Não, o pastor não me ensinou. Eu não tive ninguém que andasse comigo. Não, você vai lá e olha, irmão. Quantas e quantas vezes o Senhor já deu vitória através eu ali, ó, hoje eu louvo ao Senhor porque eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu não tinha, mas eu cria naquilo que me foi derramado. Eu orava, ia lá e o Deus agia, irmão. O Jesus operava, porque eu dizia, Senhor, eu sabia que não era, eu ia lá tremendo, sabe? Mas eu ia porque eu cria que não era meu. Então, a mensagem central da pregação é Jesus, porque não é sobre nós, é sobre Jesus. Como é, irmã Clemilda, que eu vou ter a ousadia, a intrepidez? Como é que eu vou ter essa segurança de pregar? Eu não sei pregar. Quando você esquecer que não é você. Mas eu estou assim, eu não estou nem... Ô, minha irmã, não estou nem firme. Eu estou me sentindo tão... Não estou nem com coragem de falar. É só você esquecer que não é sobre você. Você pode estar do jeito que você estiver. Mas Ele veio, ressuscitou. Ele veio, morreu, padeceu, subiu aos céus e nos deu os dons. E mandou o Espírito Santo para habitar. Ele habita em nós. Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. Então, essa autoridade está. Agora, claro, se não tem autoridade também, por quê? Porque a autoridade não é de qualquer jeito, não. A gente precisa estar com a nossa vida alinhada. Né? Não 100%, porque 100% a gente não vai conseguir. Porque se tivéssemos 100%, ninguém estaria aqui. Já estava na glória há muito tempo. Né? Porque quando a gente chegar nessa, o Senhor nos prepara a ver que o nosso coração realmente ainda não... Sabe por que a gente ainda está aqui, irmão? Porque o nosso coração ainda está nessa terra. É por isso que a gente está aqui. Porque o nosso coração ainda está nessa terra. Eu ainda penso nos meus filhos, ainda penso nos meus netos, que eu quero que meus filhos voltem para o Senhor Jesus. Tem meu ex-marido que eu quero que se converta ao Senhor Jesus. Tem meus tios, meus irmãos. Ainda ora por muitos... Ainda está, querendo ou não, ainda está aqui. Tem algumas coisas, humanamente falando, que eu almejo desfrutar ainda nessa terra. É por isso aí o Senhor olha assim e está achando, tá só me adorando, não quer viver para mim, nada para ir. Porque no dia que a gente tivesse, a gente nem vai estar aqui. Então, enquanto eu e você estamos aqui, ele está aqui hoje, é porque Deus está nos tratando. Deus requer de nós um posicionamento.
Então, ou seja, se a gente não está tendo essa autoridade, o que é autoridade, irmão? É segurança, é confiança. A autoridade não é você impor, não é você querer obrigar a pessoa, não, você vai ter. Não, a autoridade, ela é simples. Quando você fala, a pessoa sente segurança. Quando você fala, a pessoa sente firmeza. Poxa, porque Jesus? E ele prega como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus vivia o que pregava. Jesus obedecia ao Pai. Então, é isso que Deus requer de nós. A pregação central, a igreja ela tem que ensinar. A igreja é Emanuel. Nós temos que ser ensinados, nós temos que aprender do Senhor a sermos obedientes às Escrituras, a consertar as nossas veredas. Não é esperar nem pastor, nem ninguém, nem olhar para ninguém, olhar para mim. Olhar para a minha vida. Porque Jesus disse assim, nas cadeiras, né, estão sentados, na cadeira de Moisés, estão sentados os escribas e fariseus. Eram homens dotados na lei, que conhecia toda a lei. Né? Mas ele dizia, fazei tudo quanto eles vos disser. Ou seja, ensinar, porque está aqui. Mas não coincitai com as obras deles. Porque fazem, ensinam, mas não vivem. Jesus, irmão, não foi os apóstolos, não foi os discípulos que falaram isso, não. Foi Jesus que alertou os discípulos naquela época. Por quê, irmãos? Porque os escribas e fariseus eram homens conhecedores da lei, indoutos, pessoas cautas. No entanto, eles pregavam, porém eles não viviam. Aí Jesus disse, porque ensina ao povo, dá um mandamento, do qual eles impõem um fardo sobre o povo, que nem eles conseguem mover, nem com o dedo midinho. Eles não conseguem. Ou seja, era só leis, mandamentos em cima de mandamentos, doutrinas em cima de doutrinas, mas eles mesmos não eram dignos de viver, eles não conseguiam responder. Mas Jesus mandou a gente olhar para ele, mandou os discípulos olhar para eles, não. A conduta deles, não. Irmã, a pessoa pode estar o que for. Mas se ela me disser uma palavra que eu vi que está aqui, o Senhor me exortando, eu sabendo que está aqui, pouco me importa a vida dela de como esteja. Eu vou obedecer aqui. E vou agradecer ao Senhor porque, mesmo assim, ainda teve a audácia de me pregar a verdade e me ajudar a rever os meus conceitos. Agora, não é também desculpa para que eu vá viver desgovernado, não. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A pregação do Evangelho tem que estar firmada na palavra focada. Agora, são princípios. Gente, Deus não vai contra os princípios dele. Então, uma igreja local, se ela não evangeliza, se ela não centraliza Jesus, se ela não mostra Deus como o Senhor, como o Criador de todas as coisas, soberano, supremo, que conhece tudo, tem um domínio, tem um controle de tudo, ela está fora da palavra. Se ela não mostra Jesus, não revela Jesus, ela está fora da palavra. Se ela não testemunha de Cristo, ela está fora da palavra. Né? E em nome de Jesus chegaremos no tempo em que a igreja Emanuel vai ser olhada e dizer, ali tem um povo de Deus. Ali tem um povo que prega e vive o que prega. Vai ser doloroso, irmão, vai ser doloroso, porque quando a gente começa a mudar os nossos conceitos, e principalmente de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ser apontada, porque quando a gente bater na porta, infelizmente vai ter muita gente que vai dizer assim, não vai dizer quem é, não. Tem muita gente que vai dizer assim, quem era? Eu me lembro quando eu fazia o ensino nas casas, que a gente tinha o chamado núcleo, e uma vez eu achei muito interessante uma das pessoas que a gente ali ensinava a palavra de Deus, e ela disse assim, irmã Sara, eu aprendi uma coisa, né, com os estudos que na época era eu e Sidney que fazia esse estudo, eu aprendi uma coisa que vocês, na palavra de Deus que vocês ensinaram para gente. Sabe o que eu aprendi, irmã Sara? É que quando uma pessoa bater na minha porta, eu não vou mais perguntar, a gente não pergunta quem era, não. Quem foi, não. A gente pergunta quem é. Olha aí. Você está entendendo a diferença? Quem é? E ele disse, e é o que eu quero ser a partir de agora em Cristo. Era uma vida promíscua que vivia brigava na rua, desprofetear com a mulher. Era um homem que tinha uma vida promíscua mesmo, garanhão. Sabe, brigava, batia com a mulher e depois o Senhor resgatou a família para Jesus. E esse homem foi um testemunho, um exemplo de vida para o Senhor. Faz um bom tempo que eu não tenho notícia, mas eu creio, a minha esperança em Deus é que eles permanecem ainda em nome de Jesus. Então, a mudança ele fez, então não importa não. Meus parentes estão aí, muitas vezes apontando porque eu fazia, acontecia, mas eu agora sou uma nova criatura, eu aprendi isso e agora quem quiser saber quem eu sou vai me analisar daqui para frente. Então, quando alguém não vai me perguntar não vou me perguntar não, pergunta agora quem eu sou, eu quero que eles vejam quem eu sou. Olha a mudança. Então, uma igreja, o evangelho, a pregação do evangelho é para isso.
Amém? A admiração das pessoas, eles são direcionados aos apóstolos, mas eles, como se eles tivessem o poder de curar, de fazer alguma coisa. Mas Pedro, ele vira os pensamentos. Pedro traz à tona, não sou eu não, quem fez isso foi o Senhor. Não foi eu, porque tanto o testemunho do homem, o homem saltitava, grudava, né? É o que está falando aqui, é o que as Escrituras diz. O homem grudava em Pedro, não é isso? Ali, imagina todo mundo ali ouvindo, né? Eita, o homem já está ali, já está andando, foi curado, está glorificando. E olhando para eles, esperando algo. Não é assim que a gente se pega muitas vezes? Ah, venha que tal dia vai ter fulano tal, vai ter o pregador tal aqui. E você vem achando que vai ter alguma coisa para você, não vai ter nada. É? Não venha porque o pregador tal vai estar. Eu vou naquele seminário, eu vou naquela... Porque, gente, olhando para o homem, é Jesus. Agora sim, a gente não vai desmerecer, claro, homens e mulheres compromissados com o Senhor, com a palavra que vem, mas não venha expositando, não vá nunca numa igreja, não vá nunca num templo, porque o irmão fulano, porque o ciclano, porque o apóstolo vai estar lá, não vá por causa de Jesus. Porque é o seu tempo, é o momento que você tem de estar ali, você tem tempo disponível. Graças a Deus você pode se esforçar e vai lá, porque você sabe que o seu Senhor vai estar lá. Assim como se você não for, o seu Senhor vai estar no seu banheiro, o seu Senhor vai estar na sua cozinha, o seu Senhor vai estar no chão da sua casa. Quando você se dobra o joelho e pega, porque esse poder, essa graça vem sobre a sua vida. Não coma na mão do homem, não espere comer na mão. A escola bíblica, vocês estão sendo, a gente está aprendendo, a gente está sendo reforçado a saber que a nossa fonte é Jesus. Amém? E eles não aceitavam a idolatria, eles não aceitavam a glória para si. Ao contrário do que hoje a gente vê, né? Uma pessoa que é usada por Deus vai cobrar milhões porque vai lá levar a palavra. Isso é antibíblico, gente. Você não vê em momento algum, nem Jesus fez isso, e você, em momento algum, disse muito pelo contrário. Os discípulos, por pregar a verdade, a igreja local tem que pregar a verdade, eles eram perseguidos. Eles eram chicoteados, né? Decapitados. Muitos fugiam, tinham que fugir porque não era o tempo de Deus. Então, quando saber como foi o caso de Paulo, né? Muitas vezes os irmãos têm que levar Paulo de madrugada para fugir, porque estavam tramando para matar Paulo. Os apóstolos da mesma forma. Então, que evangelho é esse? Que eu não vejo isso aqui, de ninguém está aqui. De vento e polpa. E como é que hoje é esse povo? Sai daqui e vai para o Brasil, né? Ganha aqui em cima dos fiéis, é sustentado pelos fiéis aqui, e vai tudo lá, para Orlando e aí afora e lá vai. Gente, isso é bíblico? Agora, cada um vai dar conta a Deus. Mas, cada um vai dar conta a Deus. O que eu estou falando é para a gente entender, a gente saber discernir, analisar um testemunho verdadeiro em Cristo, uma vida piedosa em Jesus. Amém? Não é pecado a gente ter também, agora vamos trabalhar, nos esforçar com a nossa própria mão. Paulo mesmo nos orienta a isso. Que aquele que não quiser comer, né? Que não quiser trabalhar, ele não vai comer. Então, ele tem que aprender. Né? A gente, para socorrer, porque quando a gente trabalha, a gente tem o cuidado e a gente tem como socorrer os santos. Agora, sem querer usurpar para poder gastar nos nossos próprios deleites. Não é isso. Não é pecado também você trabalhar com as suas mãos justas, trabalhar e ter o seu dinheiro. Mas não você fazer da pregação do evangelho para você obter riquezas. O sustento é necessário. O pastor, o líder que fica, se dedica à sua casa, o Senhor mesmo diz, digno é o obreiro do seu salário. Aquele que serve ao altar, ele tem que comer do altar. Agora, não é para cobrar estupidamente, que é oferta, ou seja, não cobra. Mas o Senhor toca no coração e, às vezes, você recebe a oferta. Aí é bíblico, isso é bíblico. Mas não você cobrar, como é o caso do que a gente vê. Né? Que isso aí já é coisa de cor, já é coisa do conhecimento humano. Mas uma igreja local que prega a palavra, ela não faz desta forma. Ela centraliza Jesus, ela revela a Deus, ela centraliza Jesus. Amém? A igreja que prega no poder do Espírito Santo, essa eu vou ler. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Isto fica evidente no uso do verbo grego aterniozon, traduzido como fixa os olhos. Na mensagem, é usado na mensagem. E Pedro com João, fitando os olhos nele, está lá em Atos 3, versículo 4. Pedro com João, fitando os olhos nele. O estudioso, ele fala aqui, ele relata, o estudioso, ele explica que no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, conhecimento ou atenção especial, geralmente ligados aos acontecimentos divinos ou milagrosos. Ou seja, fitar os olhos. Quando você vai, o que é que eles fizeram naquela, fitando os olhos nele?
Quando você vai pregar a verdade, pregar a palavra, não tem como você estar falando e você não olhar, não encarar a pessoa. Porque se a gente não sabe, os olhos dizem muito. Tem pessoas que a gente vê na cara, tem pessoas que não conseguem nos encarar. Às vezes é porque é o demônio, o próprio demônio mesmo que está ali, né, usando, está por trás e não vai, né? A luz resplandece nas trevas. E às vezes são pessoas que às vezes o coração dela não está com você, ela não é verdadeira com você. E você vai muitas vezes fitar os olhos nessa pessoa e essa pessoa não consegue falar com você e fitar os olhos. Mas Pedro e João, eles tiveram a ousadia de, fitar os olhos nele. Porque eles estavam ali o quê? Com a verdade. Eles tinham uma verdade, eles tinham um milagre a transmitir ali. E nem eles, acredito que nem eu, Glória. Eu acredito que nem eles esperavam do tamanho do milagre que o Senhor fosse operar naquele dia. Mas ele foi lá pela fé, né? E foi lá e fez e ministrou. E o Senhor trouxe a cura. Então, ele traduz aqui que todas as vezes que a gente vê essa palavra aqui, fitando os olhos, na Bíblia traz sempre uma expressão de revelação, de reconhecimento ou atenção especial, que estão geralmente ligados aos milagres. A gente vê lá Jesus fitando os olhos, a gente vai ver Pedro lá também, Paulo. Vai estar tudo relacionado, fitando os olhos. Tem uma passagem que diz, e eles fitando os olhos, eles dizendo, olhando para ele, diz, olha para nós, né? Pedro e João, né? O que nós não temos ouro nem prata, mas olha aqui, olhe para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós vamos te dar. Né? Receba. Então, assim, olhe. Então, como é que eu vou dizer, se eu não parar, se eu não der ouvidos, trazendo para a nossa vida espiritual, se eu não me centralizar em Cristo, se eu não descansar o meu coração, porque Cristo, ele não está no oba-oba, o Espírito Santo de Deus, ele não opera na agitação. Ele fala de uma maneira suave, simples. A resposta de Deus vem até nós. Amém? A gente vê lá Elias, quando ele estava no vulcão, na turbulência do medo, do desespero, depois que o homem profetizou, o homem lá destruiu os profetas de Baal, lá o Senhor desceu fogo no altar, o homem, olha para você ver, para a gente reconhecer a nossa pequenez, irmão, o homem se amedronta de uma ameaça de Jezabel, a mulher nem chegou a matar, não chegou nem atrás dele, só disse que mandou o recado de que ia, o homem temeu, e ele na turbulência dele se esconde, né, procura se esconder, mas ele diz, passou um vendaval, Elias lá na caverna, passou um vendaval, Jesus não estava, o Senhor não estava. Aí quando ele diz, de repente veio aquela brisa suave. Aí ele ouviu a voz do Senhor. Né? Aí quando ele saiu, ele viu que o Senhor estava lá. E ele disse, o que faz aí? Mas que odar, Senhor, derribar os teus altares, matar os teus profetas, e só eu fiquei achando que só eu sou santa na minha casa, achando que só eu sou santa na minha igreja, achando que só eu tenho intimidade com Deus, mas só eu fiquei e busca matar-me, só porque eu estou aqui, eu estou sendo perseguida. O Senhor diz, mas que audácia, quem te disse? Levanta daí, vai, coma. Eu reservei lá, 7.000 que não se dobraram. Aleluia. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca. Até porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. O central é Ele. Ele fez, Ele disse, eu venci. Ele não disse assim, tem gente que diz, nós também venceremos, vós também. Não está escrito isso não, irmão. Jesus só disse única e exclusivamente, eu venci. Ou seja, Ele venceu por mim e por você. Então, se você, pela fé, você não entende, você ficar buscando em você perfeição, achando que... Por isso que a gente vai ver por demais, muitas pessoas vê, mas aquele era um homem de Deus, menino era um homem que falava tanto, sabe o quê? Subiu a jactância achando que era ele, aí o diabo vem e passa a rasteira. Por quê, irmão? Porque não é nada sobre nós, não. A gente tem que estar sempre aos pés de Jesus. Porque a graça vem dele, a essência é ele, a fonte é ele. Então, aí é dele que vem. Então, a gente não pode achar uma igreja local, não pode basear no seu achismo, no seu serviço social, na sua pregação, no seu louvor. Não pode estar pregado, não. Tem que estar centralizado no poder do Espírito Santo. E não é esse poderzinho, não, irmão, que a gente acha que a gente está tendo, não. O poder de cura mesmo, de coxo andar, de cego enxergar, de adúltero se converter, não adulterar mais, de mentiroso não mentir mais, de refrear a língua. As nossas vestes, a gente procurar ter uma veste, vestir dignamente, de modo digno. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus quer curar, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Por que a Igreja Emanuel não está desfrutando disso? Por que a Clemilda não está desfrutando, não está fazendo, não está conseguindo ver essa graça no Senhor? Vamos consertar e endireitar as nossas vidas, porque esse poder está, não é o pastor.
Não são os pastores, não são os líderes, não, que vai fazer nada, não, gente. A gente tem a nossa Bíblia. A gente tem o manual, a gente tem aqui, ó, o manual sobre as nossas vidas e tem a unção dele sobre as nossas vidas. João disse, vós não necessitais que ninguém vos ensine nada, porque a unção está sobre vós. Gente, é o Espírito. Que quando alguém prega alguma coisa que a gente vê que está fora da palavra, eita, isso aí eu não vou comer, não. Essa erva aí eu não vou comer, não, porque não está aqui. Pelo conhecimento, então está sobre mim, está sobre você. Vamos orar. Vamos ver. É claro que tem situações que dependem da pessoa, da escolha, mas no que compete a nós como dispenseiro, porque nós somos mordomos, nós somos dispenseiros da graça de Deus, no que competia a nós de orar e ver primeiro essa mudança em nossas vidas, irmão, Deus vai agir. Deus vai agir nos corações que quiserem. Amém? Então, a demonstração de poder, fita os olhos, essa mesma expressão de fixar os olhos, ela também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando ele olhou fixamente para um homem paralítico, é o que eu falei, na cidade de Listra e o curou. Está lá em Atos 14. Da mesma forma, também ela aparece em Atos. Aí a gente vai ter aí. Fixou os olhos no falso profeta, mas quando Paulo ele botou os olhos no falso profeta, fixou os olhos, eita, espírito de engano sai dele. A gente tem essa autoridade, quando a gente perceber espírito de engano, saia. Em nome de Jesus Cristo. Então, essa seriedade que a gente poder com os nossos olhos. E outra coisa, porque a palavra diz, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Olha aí, e brilha mais que a luz. O Espírito Santo, ele é quem inspira e dá o poder à pregação da palavra. Portanto, pregar, gente, não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Amém? Não é simplesmente eu vim aqui com um estudo dirigido, um estudo brutalmente, porque a Bíblia diz assim, tá? Não, mas essa administração ela tem que ser demonstrada. Se você não sente, se o Espírito não testifica, se você não sente impulsionar dentro do seu coração, o Espírito Santo ele tem esse poder, ele faz isso. Então, a gente está tendo essa oportunidade de a gente rever os nossos conceitos, aprender na palavra do Senhor. E vamos buscar essa graça sobre as nossas vidas. Vamos buscar quando a gente tem a oportunidade aqui da gente, de falar do Evangelho, de ministrar, de pregar, de evangelizar, que essa é a missão. O tema central do estudo de hoje é esse, é a pregação da palavra, para que você possa estar pregando no seu trabalho, para que você possa estar pregando na sua vizinhança. Não é enfiar Jesus goela abaixo, querer enfiar Jesus goela abaixo dos outros sem testemunho de vida. Tá? Mas é na simplicidade, você pregar a palavra, mas a palavra diz, a palavra está escrito. Gente, eu digo a você, já houve situações na minha vida que eu não estava buscando. Já houve situações na minha vida que eu estava mesmo enfraquecida espiritualmente falando. Mas eu nunca duvidei do que essa palavra diz. E na ousadia, está escrito na palavra, mas primeiro está escrito, é a palavra que diz. De falar, e essa própria palavra me levantar. Porque quando eu falo, eu escuto. Porque a palavra, ela é a espada de dois gumes, ela corta cá e lá. E aí, cada dia você vai se fortalecendo, mas o segredo é não deixe. Errei, falhei, estou me sentindo fraco. Mas leia em voz alta para você ouvir, para que esse poder se manifeste a cada dia sobre a sua vida. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nunca chama a atenção para si mesmo, mas ele sempre aponta para Cristo. Então, a pregação da igreja, o ministro, o pregador que vem aqui na frente, quando a gente tiver a oportunidade de estar trazendo a mensagem central, a gente tem que ter esse cuidado de examinar que ela não pode estar centrada em nós mesmos, ela tem que apontar a Jesus. O Espírito Santo, ele vai levar sempre a exaltar o Senhor. Ele vai exaltar sempre a engrandecer, nunca é o homem. Mas quando você vê uma pessoa glorificada, como eu disse, das características de uma pessoa que ela foi ali, que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, que ele está se movendo ali nela, é quando ela começa a glorificar a Deus. Ela começa a glorificar, exaltar o Senhor. É o Senhor que está ali movimentando, mesmo que está, porque testifica. A Bíblia diz que o Espírito testifica. Amém? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Jesus e coloca o homem no centro, ela não é pregação bíblica. Não passa de um discurso humano. Da mesma forma que o Espírito ele move, de que a pregação ela tem que estar centrada em Jesus, tem que engrandecer o nome do Senhor. Da mesma forma que a gente contempla, se a gente vê uma pregação que ela, em momento algum, ela aponta a Jesus. Irmãos, já vi pregadores de pregar e de não abrir a Bíblia. Como é que é isso? Eu tenho uma mensagem de Deus, aí eu vi, não vou nem abrir a Bíblia. Não existe isso, irmãos. Não vou nem abrir a Bíblia, mas essa mensagem não foi dada pelo Senhor. Eu digo a vocês com base bíblica.
Em qualquer momento que vocês receberem a oportunidade, daqui na comunidade Emanuel, na saudação na casa de uma irmã, sabe, está evangelizando, se tiver oportunidade, nunca confie, sempre é importante que você, mesmo que você saiba de qual, abra a sua Bíblia, só para você tendo a oportunidade de estar ali com a sua palavra, para que você possa confirmar com aquilo que você está falando. É confirmação. Então, como é que uma pessoa vem ministrar, uma pessoa vem ministrar a palavra de Deus e não vai nem abrir a Bíblia, mas vai... Aí depois a gente já sabe, né, como é, que não é direcionada por Deus. Então, é uma pregação que isso só vem exaltar o homem, só falar do homem. É uma pregação que é um discurso humano, não é uma pregação. Porque a pregação, por isso que é necessário que os pastores, quando vai convocar alguém, convoque a tempo, para que tenha tempo de se preparar, de se consagrar, se colocar diante do Senhor, buscar, né? Todo esse cuidado que os pastores têm de não chamar em cima da hora, para que a pessoa não traga o que ele acha, mas que ele tenha esse tempo de comunhão, esse tempo de dedicação, de buscar do Senhor o que é que o Senhor quer para a igreja dele. Porque a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor, o povo não é meu. E tem que ter o cuidado, porque o povo é do Senhor. Então é Deus que vai falar com a sua igreja, irmão. E é na simplicidade que o Senhor nos fala. Então é necessário que o líder, o pastor tenha esse cuidado. Quando eu digo líder, pastor, de um modo geral, tem que ter cuidado justamente de estar chamando, de ver quem está chamando, de ver quem está dando o direito dessa palavra, de ver o tempo que vai chamar, para que tenha esse cuidado, não venha trazer qualquer coisa, porque assim como você já tem esse entendimento, essa maturidade de saber examinar as Escrituras, tem muitos que estão pequenininhos, são menininhos mesmo na fé, que pode comer aquela mentira com uma verdade. E aí? Né? Que às vezes não é nem mentira, assim, tipo de Satanás, não é nada coisa do diabo, às vezes é achismo do homem. É coisa do homem vir botar e às vezes a pessoa tomar aquilo por verdade. Então, a ministração da palavra, a pregação do evangelho é muito séria. Por isso que se tem escola bíblica, é necessário ter escola bíblica dominical. Por isso, para ajudar, para nos incentivar, nos esforçar, nos dar força para que a gente mergulhe nessa palavra, para que a gente tenha esse cuidado, para nos ajudar. Porque depois leia com atenção, Senhor, abre o meu entendimento. Tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, me dá a revelação. Leia, você vê, irmão, que riqueza. Que riqueza que é isso aqui. Te ajudando a interpretar. Te fortalecendo, te ajudando a crescer em graça e em conhecimento, para que você possa falar com maestria, com conhecimento de causa, pregar o seu Senhor, anunciar o seu Senhor, apresentar Ele ao mundo, ao homem. Amém? O segundo tópico, ele diz assim, a igreja que prega no poder do Espírito Santo tem mensageiros capacitados, que eu acabei de falar, capacitados e inspirados pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Então, uma igreja bíblica, ela precisa ter mensageiros capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Tem que ter capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Não é no meu achismo, não é no meu conhecimento, porque é nada. Se eu não tiver a unção do Senhor sobre a minha vida... Eu vi uma vez um testemunho que uma irmã, ela me mandou para mim esse testemunho, que no início, a irmã Ludmila, acho que no início da caminhada dela, que ela louvava, e ela disse que começou a se questionar, o testemunho dela, ela contando que ela começou a questionar porque ela tinha técnica, porque ela tinha estudo, foi muito bem preparada, humanamente falando, tinha técnica, tinha tudo, mas ela não conseguia alcançar o coração das pessoas com os louvores, né, com as músicas cristãs que até então ela fazia, ela não conseguia nem mesmo obter sucesso naquilo que ela estava fazendo. E ela começou a buscar a Deus, buscar se derramar. Quando foi um dia, o Senhor falou com ela, você tem tudo, você tem técnica, você tem conhecimento, tem tudo, mas lhe falta a minha unção. Lhe falta você descer e deixar que eu te conduza. Olha aí, irmãos. E aí a gente vê, né, a mulher que chega a me arrepiar, cada louvor da mulher que eu parece que é Deus, assim, bradando nos meus ouvidos. Eu digo, meu Deus. Então, você viu depois, né, o legado que ela deixou em questão de adoração, de ministração ao Senhor. Né, porque ela ouviu, ela começou a se questionar. Ela tinha conhecimento, mas ela não estava completa, porque ela sabia que faltava alguma coisa. As pessoas não eram movidas por aquilo que, no entendimento dela, tinha que ter. E o Senhor, claro, está fazendo tudo pelo seu conhecimento, pelo seu achismo, que eu sei fazer, porque eu faço, porque eu tenho que eu estudei, eu tenho técnica, mas não tinha a minha unção. Então é a unção que faz toda a diferença. É a graça, é o poder do Espírito em nossas vidas e através de nós que faz toda a diferença. E esse apanhado, essa riqueza de material que o Senhor permitiu que chegasse às nossas mãos, irmãos, que chegasse ao nosso conhecimento, é para isso, é para que a igreja do Evangelho, a igreja, a congregação,
Emanuel, não, a partir de hoje não importa mais quem foi, como foi, mas o importante vai ser o caminhar daqui para frente. Porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de crescer na graça e no conhecimento aqui. Amém? Ensinar você como você identificar. Agora, não é só identificar para apontar, não, mas é eu ser igreja. O principal de tudo é eu ser essa igreja que prega, eu ser essa igreja que evangeliza, mostrando Deus, fazendo o Senhor reconhecido, apontando Jesus, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Eu, Clemilda, o Senhor tem me dado essa oportunidade de mais uma vez reforçar, e mais uma oportunidade de rever os meus conceitos e procurar consertar, endireitar as minhas veredas e procurar descer, voltar ao primeiro amor. Né? Voltar. Por que voltar ao primeiro amor? O primeiro amor é porque naquele tempo em que a gente está sedento. Voltar ao primeiro amor, que no início da nossa fé a gente não fica assim, a gente quer estar lendo, quer estar... E a gente, todos os dias, na verdade, a gente tem que estar nesse primeiro amor, nesta paixão por Jesus. Paixão a ponto de deixar mesmo, de deixar, que eu digo, deixar as nossas prioridades para priorizar, centralizar Jesus, porque aí ele se derrama, né? O novo convertido, como é, Deus se derrama de uma maneira tremenda, é uma coisa gostosa. Então, cada dia, para a gente estar tendo, o Senhor me deu essa oportunidade de estar revendo esse conceito, de viver esse primeiro amor novamente. Cristo, ele é glorificado. Pedro adverte o povo que Pedro, ele passa a rejeitar o povo, contra rejeitar os assuntos que ele está falando. Ele advertia, lá no versículo 13, do 13 ao 18. E ele o exorta para que se arrependa e creia em Jesus. Ele cita a famosa profecia de Moisés, no qual o Senhor prometeu o futuro Messias, que seria o profeta como Moisés. Lá em Deuteronômio, a referência está lá em Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Lá em Números 11, 29 também. Moisés, ele é diferenciado de todos os outros profetas, num ponto em que ele era o libertador e o regente sobre o povo de Deus. Como ele, Jesus é libertador e regente, mas a libertação que Jesus dá é mais gloriosa e o seu senhorio será absoluto na sua e na minha vida. Amém? Então, como eu sempre falo aqui, e você sempre ouve a ministração, Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés veio, Deus levantou Moisés como libertador dos israelitas, do povo de Israel. A diferença de Moisés para Jesus, aí Jesus teve que vir, porque Jesus apontava para Cristo, porque aí quem sabe me dizer qual foi a diferença de Moisés aí, irmãos? De Moisés para Jesus? Embora Jesus é a tipologia de Cristo. É porque ele era humano, tanto humano, que quando o Senhor disse a ele assim, vai, fale a rocha. Deus viu o que estava no coração de Moisés, porque quando Moisés feriu a rocha, a vontade de Moisés era meter aquela vara, era no povo. Era, irmãos. E ele, a gente tem que ter cuidado, porque ele veio aqui, irmãos. E por isso Moisés entrou na terra prometida. Moisés viu, mas não entrou. Então, a gente tem que ter cuidado. Quem tem promessa de Deus não morre, vá nessa. Vai lá para Hebreus 11, que você vai ver se morre ou não. A lista dos profetas que morreram, que contemplaram, mas morreu sem ver. Por quê? Porque era humano, não fez na íntegra. Por isso que o nosso Jesus veio. Mas teve um que cumpriu. Amém? Teve um que veio e cumpriu na íntegra. Que foi Jesus. Então, por isso que ele fala aqui que a diferença é que ele é uma verdade. O seu senhorio será absoluto na sua vida e na minha vida. Porque ele é eterno, ele é o sacrifício perfeito, ele obedeceu na íntegra. A gente vai ver que os profetas lá tudo usava na autoridade, tadinho, era perseguido, imagina, chicoteado, perseguido, chorava, Jeremias, né, dava uma de louco, o Senhor dizia, imagina se é hoje, deita de um lado aí, não sei quantos dias, deita do outro, anda nu. Imagine hoje, todo mundo ia ser preso, misericórdia. Mas era assim na época, olha as coisas de Deus, né? Fizeram tudo isso, se expuseram, mas no entanto, não foi plenos, não obedeceram, mas não conseguiram na íntegra, porque eram humanos. E por isso veio Jesus para nos dar essa riqueza do Pentecostes, descer sobre nós esse poder do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui desfrutando desta graça, mas devemos ter esse cuidado. Né? Outros profetas também do Antigo, eles falaram sobre o Salvador. Como eu digo, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Olha, eu estou assim, não é que eu esteja correndo, mas eu estou trazendo os pontos principais, tá bom? Frisando. Nada do que vocês já leiam, porque
Se for na íntegra, eu vou aqui, eu fico o dia todo, irmão, e ainda assim a gente não discorre esse assunto. Mas vocês já leram a leitura. Quem não teve o privilégio de ler durante a semana, não tem problema nenhum. Pode, durante a semana, fazer casadinho. Um tempo você tira um devocional de manhã para ler o que você não leu essa semana. Eu digo, sabe por que eu falo assim? Porque, não, irmão, mas imagina, todos os dias ler um tópico não é possível. Sabe por quê? Porque em se tratando das coisas do reino, por isso que eu diz, o reino de Deus, ele é tomado à força. Se você for, daqui a pouco eu digo por experiência própria, e olha que eu amo as Escrituras. Se você não vigiar, tem dia passa e você não consegue ler. É por isso que tem que há uma força, nessa força, esse desejo em nós, de você ler, de aprofundar, se você não leu, para você reler. Porque está tudo aqui. Faça a leitura diária, como tem aqui, a gente vai ter aqui na próxima lição, a leitura, que é a lição número 4, tem tudo de segunda a sábado, tem a leitura de segunda a domingo, porque no domingo para vir para aqui, você levante de manhã, faça seu devocional, leia, não tem problema se não ler, não, mas pelo menos de domingo, levanta direitinho e vem de segunda a domingo para você ler, para que aqui estejamos todos no domingo aqui, compartilhados, se tiver alguma dúvida, colocar, perguntar, Clemida, mas eu entendi desta forma, olha, eu estava lendo, Deus falou, gente, a escola bíblica é para isso, viu? Não é pregação aqui para ninguém estar pregando, o professor está aqui, a gente está aqui compartilhando com vocês conhecimento, e vocês só aí sentadinhos ouvindo a pregação, porque na pregação não pode interromper, não é isso não. É escola, é aqui que o aluno aprende, é aqui que o aluno tira a dúvida dele, é aqui que o aluno compartilha aquilo também que ele estudou em casa. Porque quantas vezes tem professor que fica atônito porque tem um aluno que se destaca, porque ele vai lá, sabe por quê? Ele tem um conteúdo, ele tem um livro, ele vai lá e ele pesquisa, porque ele é curioso, né? Ele vai lá, ele pesquisa, e quando chega em sala de aula, ele vai colocar o professor está lá dando a aula, ele diz, professor, peraí, mais isso, aí o professor. A gente não vê sempre isso aí, nas mídias, né? O aluno tal se destacou, até o professor. Por quê? Então, é uma troca de conhecimento. Então, assim, por isso que é bom que vocês leiam, que estudam, porque deixa Deus falar com vocês, para que vocês também sejam um canal de Deus, tanto para o professor também, porque o professor só está ajudando, quanto para os colegas. Olha, Deus falou comigo, um testemunho, porque é impossível que você se colocar em oração na leitura dessa palavra, que Deus não vai falar com você em algo que você queira aqui compartilhar. Acontece muito. Olha, irmã, eu entendi dessa forma, essa palavra que eu estava lendo, mas Deus me trouxe esse entendimento. Compartilhar, porque a escola é para isso. É uma troca de conhecimento, e é aqui mesmo que a gente tem que tirar as nossas dúvidas, tá? Não é depois ir lá com o irmão tirar a dúvida, não. No momento, tá? Só se não tiver tempo. Mas se tiver aqui mesmo, poxa, porque se a gente souber, a gente vai, claro, estar somando com vocês. Também, se a gente não souber, tiver algum irmão, não, mas é isso, sem problema algum. Tá bom? Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. E também, se não tiver ninguém que se prontifica, alguém tem aí a resposta. Irmão, eu agora não tenho essa resposta para te dar, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar. Eu te prometo que na próxima, próxima vez que eu te ver, eu vou te ligar, ou eu vou entrar em contato com você na próxima aula, aí a gente vai junto, encontrar uma resposta, encontrar um sustento, uma sustentabilidade dentro da palavra para essa sua dúvida, para esse seu questionamento. Amém? Não tenham vergonhas não, viu? Vergonha não. Perguntem mesmo e estude. E quando tiver, porque, poxa, a irmã está ali falando, o irmão Walter está ali falando, o pastor está ali, mas aqui dentro de mim está ardendo. Se tiver alguma coisa, porque quando é do Espírito, a gente não consegue conter, não. Aí você pode pedir a oportunidade. Olha, isso na palavra eu estava lendo, Deus falou isso, Deus trouxe, né? Sem problema algum, irmão, porque a escola é para isso. A escola bíblica é para isso. Amém? Então, a igreja que prega a esperança vindoura, porque ela não prega só a igreja local, uma igreja biblicamente, não esquecendo de que o tópico, a mensagem central desta lição, de todo esse trimestre, é a igreja bíblica. Tá bom? Como se conhecer uma igreja bíblica? Volte lá aos tópicos que você vai aprender, tudo direitinho, desde a primeira lição. Quem perdeu, se alguém tem dúvida. E hoje, então, uma igreja bíblica. Ela é uma igreja que revela a Deus, não é isso? Ela é uma igreja que revela a Deus. Ela é uma igreja que exalta Jesus. Revela a Deus, né? Mostrando a sua grandeza, a sua criação. Ela revela a Deus, ela mostra a Deus. As Escrituras mostram a Deus, revela a Deus. Ela exalta Jesus. E ela também prega no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse é o tópico, né? E a igreja que prega, e ela também, além disso, ela prega o que é o principal de todos? Pode pescar que eu deixo. O
Porque a igreja, além disso, a igreja local, uma igreja biblicamente falando, ela precisa mostrar Deus, ela precisa revelar Deus, ela precisa enaltecer, engrandecer o Senhor Jesus, ela precisa pregar no poder do Espírito Santo de Deus, mas tem uma principal que ela precisa fazer. Ela glorifica a Deus também, mas além de glorificar, tem uma coisa que é... Como? Também, glória a Deus, mas tem uma que é principal, gente, que todos nós estamos esperando. Muito bom, a salvação, a vida futura. A principal é isso, ó. A igreja que prega a esperança vindoura, ela alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a nossa salvação. A gente não está lutando para a salvação? Então, a esperança vindoura, porque o principal, porque senão, se a gente não cresce, irmãos, que há um juízo final, se a gente não cresce, que há uma eternidade com Cristo e uma eternidade no inferno, para Satanás e seus adeptos, ninguém de nós estava se esforçando para estar com o nosso coração em Cristo? Estava não, porque o pecado é bom. Só que ele é bom, ele engana e destrói. O pecado é o pecado. A coisa boa é o pecado, irmãos. Só que ele engana e destrói. Porque tudo que é prazível à nossa carne, a gente quer fazer. Tudo que é bom que nos dá um mentiroso conforto, uma enganosa satisfação, é tudo muito lindo, tudo muito bom. Tudo que não me confronta é tudo muito bom para a minha carne, irmão. O pecado não é ruim, não. As consequências do pecado é que é destruidora, que é devastadora. Então, a igreja local, ela precisa também levar à sociedade esta consciência. Tá? A consciência de quê? Da vida, da esperança vindoura, que essa esperança é Jesus. Jesus vai vir para buscar a sua igreja. A gente não sabe se ele vai vir, se a gente vai conseguir no coletivo, né? Se a gente vai alcançar, se a qualquer momento o Senhor nos pede conta desse fôlego de vida. Jesus pode voltar, para como já voltou para muitos de nossos amados. Jesus já chamou ele, está lá aguardando o juízo final. Mas o Senhor já veio, já o chamou. Então, o que a gente tem que levar, o principal de todo, é que nós, como igreja do Senhor, estamos nesses tempos na terra, é como se a esperança futura já não tem mais. Às vezes a gente se pega esquecendo disso, porque o mundo do jeito que está, os próprios cristãos, os próprios crentes, cristãos não crentes em Jesus, da maneira como a gente tem vivido uma vida desgovernada. Quando eu digo nós, é de um modo geral, é como se a gente estivesse esquecendo, então a gente se pega esquecendo de que há uma esperança futura, que essa esperança futura ou vai ser para a glorificação, ou vai ser para a condenação. Então, uma igreja bíblica, ela precisa fazer a sociedade, trazer esse conhecimento para a sociedade, trazer essa consciência para a sociedade. Mas aí, como é, irmã? É eu falando, enfiando goela abaixo, eu apontando o dedo na sua cara, vá, morra. Não, não é isso não. Mas é com a minha conduta, com a transformação da minha vida e pela palavra, com mansidão, com amor, eu mostrar Jesus, eu mostrar essa esperança vindoura que é Cristo. Né? Que Paulo diz, eu em Cristo, nova criatura. Se eu estou em Cristo hoje, eu abandonei a vida de pecado, eu estou em Jesus, estou lutando para abandonar a vida de pecado a cada dia, porque a santificação é a cada dia, a renúncia, a libertação é a cada dia. Eu estou me preparando para isso, eu estou em Cristo. Então, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, é o que Paulo fala. Eu em Cristo, nova criatura. Cristo em mim é o quê? Ô, glória! Ó, Cristo em mim, esperança da glória. Então, essa mesma esperança que há em minha vida de glória, eu preciso levar à minha sociedade, que é aqui os meus vizinhos, a comunidade no meio que a gente vive, é no nosso trabalho, é no ônibus, não ali sentadinho, quando você vê uma pessoa, já fala, você já vai, mas a palavra, ó você evangelizando ali, ó você pregando, mas a palavra de... Por isso que a gente precisa ler a palavra. Porque conhecer, porque é na hora o Espírito ele vai te fazer lembrar aquilo que você aprendeu, aquilo que você leu. Mas a palavra diz isso, isso, isso. Aí a pessoa já vai, mas aí você já vê a pessoa, ela já desarma, ela já passa a te dar ouvido. Aí ela se cala. Tem muitos quando tem o coração aberto, sedento, mas e como é? Te pergunta até, aí você vai ali. Mas aí tem uns que não, que já fica sério, mas também se cala, né? Não vai poder falar muito, mas tem que se calar, se dobrar mediante essa daqui que você prega, que é a verdade. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso estudo desta manhã. Então, como foi já colocado, então, a conclusão da lição é que chegamos ao fim de mais uma lição
E nela vimos a grandeza e a importância da pregação bíblica, que a pregação bíblica tem, e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. A gente precisa ser fiel à exposição do texto, irmãos. Ou seja, não é aquilo que eu